Tem uma notícia muito importante, que é um instituto controlado pela família do ministro Alexandre de Moraes pode ser o novo alvo das sanções dos Estados Unidos. A entidade concentra 11 imóveis declarados que são avaliados em quase 12 milhões e meio de reais, incluindo a residência do magistrado em São Paulo. Fundado por Moraes em 2000, o instituto foi transferido para a esposa, Viviane Barsi, e para os seus filhos por volta de 2014, quando ele, segundo o jornal O Globo, planejava disputar as eleições. Cientes disso, as autoridades americanas avaliam estender as sanções aplicadas ao ministro a essa entidade, para que a lei Magnitsky seja cumprida integralmente. Chamar os nossos comentaristas, notícia que ganhou inclusive a internet neste fim de semana. Você, Dávila, os Estados Unidos podem aplicar sanções a um instituto ligado à família de Alexandre de Moraes, mas que funciona quase como uma holding familiar, né? O que é preciso trazer e considerar a partir dessa possibilidade, Dávila? Canhato, é preciso ainda muita luz para entender o efeito da lei Magnitsky fora dos Estados Unidos. Na verdade, se tem uma holding que só existe no Brasil, movimenta coisas no Brasil, não sei como a lei Magnitsky pode atingir aqui se essa holding não faz negócio nos Estados Unidos. Se ela fizer negócio nos Estados Unidos, por exemplo, se ela tiver imóveis nos Estados Unidos debaixo dessa holding, aí eu entendo como essa lei norte-americana pode ser aplicada à holding. Agora, se só existe bens nacionais no território brasileiro, não entendo como isso pode ser afetado pela lei Magnitsky. Então, a notícia continua um pouco nebulosa, porque ainda nós não sabemos as consequências da aplicação da lei Magnitsky quando você tem alguns bens que estão unicamente no país, no Brasil, né? Toda a estratégia da lei Magnitsky, quando ela foi criada, era justamente para confiscar movimentação financeira internacional de ditadores, corruptos, etc. Mas não é o caso aqui. Então, bloquear, por exemplo, contas bancárias e instituições brasileiras que atuam nos Estados Unidos, eu compreendo. Bloquear uso de cartão de crédito de bandeiras internacionais, eu compreendo. Agora, esta notícia eu realmente fiquei confuso, a não ser que ele tenha imóveis nos Estados Unidos debaixo dessa holding, porque se não tiver, não faz o menor sentido. Essa dúvida do Dávila também é a dúvida de alguns advogados que foram consultados por veículos de comunicação. Muitos não sabem apontar exatamente qual seria o caminho utilizado pelo governo norte-americano para ampliar as sanções da Magnitsky a esse instituto que foi criado, opera no Brasil, com imóveis que estão no Brasil. Mota. Essas sanções, Canhato, foram aplicadas de acordo com o governo americano por violações de direitos humanos. Essas são as sanções da lei Magnitsky, que se originaram quando um sujeito chamado Magnitsky ele foi injustamente condenado e, salvo engano, morreu na prisão na Rússia. Então, várias autoridades envolvidas nessa condenação injusta sofreram as sanções e por isso que a lei foi criada. Essas sanções são muito graves. E, inevitavelmente, os alvos dessas sanções têm uma luz jogada sobre a sua vida. Uma luz que nunca é muito desejável, né? Nenhum de nós gostaria de ter a sua vida devassada. E aí vem à tona notícias como essa, que a gente precisa dizer aqui, são muito difíceis para o cidadão brasileiro entender e interpretar. O que significa isso? A maioria das pessoas, a maioria dos nossos espectadores, pessoas que saem de manhã, voltam para casa no final do dia cansadas, têm conta para pagar no final do mês, elas não sabem como funciona essa história de criar um instituto e aí pegar os imóveis, colocar, transferir para um instituto. Alguém aqui tem um instituto que tem os imóveis de vocês? Acho que não, né? Ninguém aqui deve ter isso. É uma coisa difícil de entender. A gente não sabe como é que se interpreta isso.
Então, como a consideração que o Dávila fez é importante. A lei Magnitsky se aplica ao mercado americano, aos Estados Unidos, a todo mundo que faz negócios com os Estados Unidos. Então, esse instituto seria alcançado por essas sanções se ele tiver algum tipo de relacionamento com instituições financeiras ou outras empresas americanas. A observação que eu faço é o seguinte: é muito difícil hoje para qualquer pessoa física ou jurídica não ter algum tipo de relacionamento com uma empresa ou uma organização americana. Pois é, inclusive vários detalhes, várias indicações, inclusive a criação da empresa teria acontecido, do instituto, mas que atua na prática como uma holding familiar. Aí os imóveis da família acabam sendo registrados nesse instituto. Isso aconteceu, a transferência dos imóveis aconteceu no ano de 2014, porque à época Alexandre de Moraes cogitava disputar um cargo eletivo. E aí, naturalmente, talvez por uma opção ou uma estratégia, a ideia de você colocar os imóveis em uma holding ou em um instituto. Não há nada de legal, inclusive há muitos contadores que fazem um planejamento tributário no sentido de uma família acabar observando a melhor alternativa para pagar tributos quando você tem um volume significativo de imóveis. Mas você, Beraldo, o que é preciso trazer e considerar? Tem alguma informação adicional que a gente poderia trazer e refletir a respeito dessa estratégia norte-americana em ampliar Magnitsky para esse instituto que basicamente compreende imóveis no território brasileiro, Beraldo? Bom, Caneto, vamos por partes. Primeiro, é importante a gente destacar que essa criação de uma holding familiar, seja na forma de instituto, de empresa, ela visa facilitar a sucessão de patrimônio que alguém possua e que queira deixar mais organizado para sua família, mas no caso do ministro e ex-político que estava ali naquele momento considerando disputar um cargo, mas também participando de governos, ele sabe que a vida do político no Brasil, mesmo a vida do político honesto, aliás, principalmente a vida do político honesto, porque o desonesto ele se prepara de uma forma melhor para isso. Quando você exerce uma função e você faz ali na função que exerce, por exemplo, uma licitação para comprar água, para as pessoas beberem água ali no escritório onde há o exercício da função pública. Aí você faz a compra da água, gasta lá 5, 10 mil reais para abastecer de água aquele escritório por um ano, X meses e tal. Aí vem o Ministério Público e diz, aqui, olha, a água que você comprou, ela foi 8 centavos mais cara do que uma outra água que estava disponível não sei aonde. Aí você fica com a tua vida toda congelada, porque há uma atuação do Ministério Público para inviabilizar a atividade pública lícita. Aliás, quando a gente fala sobre a questão, grave problema que temos no Brasil com a Receita Federal, que administrativamente profere decisões em massa contra o contribuinte, vai muito no sentido do agente público ligado à Receita Federal não querer tomar o risco de dar uma decisão em favor do contribuinte contra o interesse do Estado. Porque o interesse do Estado não é que esteja tudo certo. O interesse do Estado é tomar o dinheiro de quem ele possa e dar uma banana para o resto. Aí vem o Ministério Público, transforma a vida de todo mundo numa desgraça. Então, há essa preocupação. Pois bem, os imóveis que foram colocados dentro desse instituto, Caneado, que, ao segundo consta, tem aí um valor de 12 milhões, arrisco dizer que, a valores atuais do mercado imobiliário de São Paulo, só o apartamento onde mora o atual ministro Alexandre de Moraes, numa das regiões, ou talvez na região mais nobre e cara de São Paulo, custa 3 vezes mais do que esse patrimônio total de 12 milhões de reais. Deve ser o valor venal, né? Exato, ou original da compra, enfim, né? Houve uma mudança muito grande nesse nível de mercado. Pois bem, esse instituto certamente representa uma parte importante do patrimônio do ministro e sua família.
E aí a gente chega nos Estados Unidos. O que os Estados Unidos consegue quando ele inclui esse instituto na ótica ali, no guarda-chuva da aplicação da Lei Magnitsky em cima do ministro Alexandre de Moraes? Ele cria uma dificuldade bastante real para que essa entidade consiga vender esses imóveis. Porque aí nós temos que pensar na consequência da venda. O comprador de um imóvel, de uma empresa que está sob sanção, está quebrando a Lei Magnitsky à medida que ele entrega dinheiro, ele faz negócio, ele se relaciona, ele entrega dinheiro para alguém que está sob sanção. A ótica dos Estados Unidos, essa pessoa também se torna sancionável. Você cria um problemaço para essas pessoas muito ricas, multimilionárias, que teriam condição de comprar, por exemplo, um imóvel como o imóvel onde mora o ministro. Então, há uma consequência prática, mesmo os imóveis estando no Brasil, mesmo este instituto não tendo imóveis no exterior, não tendo conta no exterior, cria, sim, um constrangimento grande, dificuldades grandes para que a família do ministro movimente seu patrimônio. Pois é, estamos falando de um instituto que hoje tem 11 propriedades registradas, imóveis da família Moraes, né? O ministro e também a sua esposa, principalmente, além do filho. Dávila, quer fazer um complemento sobre as reflexões em torno da possibilidade de extensão e ampliação da Magnitsky a um instituto ligado ao ministro Moraes, inclusive a possibilidade disso dificultar negócios do instituto, da família Moraes, no sentido de se desfazer de algum bem, e a dificuldade em fechar um negócio, talvez por conta até de um receio do comprador, Dávila? Bom, Caniato, novamente aqui é muito importante a questão territorial. Se tudo isso ocorrer no Brasil, a Lei Magnitsky não vai atingir o Brasil. Não pode atingir o Brasil. A Lei Magnitsky ela é uma lei implementada nos Estados Unidos. Então, se amanhã o ministro ou a família quiser vender um imóvel para uma pessoa que vai comprar no Brasil, pagar em real e fazer as coisas em real, eu não vejo isso como a Lei Magnitsky pode interferir nisso. Aliás, isso seria um total absurdo. É a lei de um outro país valendo no Brasil. É exatamente o argumento que a esquerda vem fazendo de uma forma leviana, porque não é esse o objetivo da lei. Então, assim, se é uma holding nacional com bens nacionais, a Lei Magnitsky não pode atingir essas pessoas aqui, porque o que vale aqui é a lei brasileira no território brasileiro. Então, é preciso ponderar muito sobre, e a notícia não mostra isso, nós não conhecemos como que é essa fundação, como é que ela atua, se só tem esses 11 imóveis, se, por exemplo, tem aplicação financeira nos Estados Unidos. Aí sim você tem um gancho para que a Lei Magnitsky atinja essa instituição. Agora, se não tiver isso, é muita forçação de barra querer enquadrar a fundação do ministro, da família do ministro, na Lei Magnitsky. Eu não vejo como seria possível isso de uma forma legal. Ou seja, a lei vale para quem faz negócio nos Estados Unidos, quem movimenta dinheiro fora do Brasil e que está ligado a empresas americanas. Este é o escopo da Lei Magnitsky. Ela não tem esse escopo de aplicar essa lei a uma instituição 100% brasileira, que atua unicamente no Brasil e que está protegida pelas leis brasileiras. É um bom exercício que o Dávila acaba propondo, mas a produção acaba de lembrar aqui que o Instituto está registrado no mesmo endereço onde está o escritório de advocacia, que pertence à esposa do ministro, e esse escritório de advocacia presta muitos serviços para empresas norte-americanas. Enfim, é um exercício que nós estamos fazendo para tentar achar alguma intersecção que poderia justificar a medida do governo norte-americano para determinar a ampliação da Magnitsky. Beraldo, depois o Dávila, depois o Mota fecha. Vai lá, Beraldo. Não, rapidamente, só para dizer o seguinte, Dávila, essa aplicação da Lei Magnitsky ou a inclusão do Instituto na Lei Magnitsky não impede a transação. A transação acontece no Brasil, ela é livre.
o que acontece é que ela cria uma exposição para quem compra. Porque certamente quem compra esse tipo de imóvel não quer sofrer o risco de ele estar sob sanção ou ela, e aí perder visto, ter conta fechada, enfim. Esse é o constrangimento que cria. Mas no Brasil, quem quiser chegar lá, comprar e depois arcar com as consequências é completamente livre para fazer. E aquela coisa, e pode perder valor, inclusive a pessoa interessada pode se utilizar disso para negociar e pedir um bom desconto. Vai lá, Dávila. Não, o que eu ia dizer é que nem nesse caso, Beraldo, eu vejo como a lei pode atingir um brasileiro que compra um imóvel do ministro e está com o dinheiro no Brasil. Acho que se ele quiser fazer negócio fora é outra coisa. Agora, o Caniato traz uma coisa que é importante. Certamente, clientes norte-americanos que utilizam os escritórios de advocacia dos familiares de Alexandre de Moraes vão ter de mudar de advogado, porque esses sim vão ser punidos, porque é óbvio, é dinheiro de uma empresa americana pagando um escritório de advocacia. Esses vão procurar outra banca de advocacia, com certeza. Aí sim eu concordo com o Beraldo que é pego, porque você é uma empresa norte-americana que contratou o escritório da mulher do ministro e está atuando no Brasil. Aí sim tem uma conexão, mas na questão unicamente do imóvel, do jeito que foi noticiado, eu não vejo vínculo com a lei Magnitsky. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade, qualquer notícia que for divulgada a respeito da possibilidade de ampliação dessas sanções, a gente vai trazer aqui em primeira mão na programação da Jovem Pan.